Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é conhecido como o Evangelho da Transfiguração. Um texto que conta um dos momentos mais extraordinários, impactantes que aconteceu com a vida de Jesus. Durante a sua vida terrena, Jesus realizou inúmeros milagres. Jesus realizava milagres curando as pessoas. Jesus realizava milagres mostrando que ele era mais forte, mais poderoso, que a sua força superava até as leis da natureza. Porém, no evangelho de hoje, a diferença é que ele não realiza um milagre em outra pessoa. Jesus, ele não realiza um milagre na natureza, ele realiza um milagre nele mesmo. Jesus mostra como ele seria na eternidade. Porém, antes de falar sobre o evangelho de hoje, o padre gostaria de começar a reflexão fazendo como se fosse um pequeno resumo, uma introdução da nossa fé católica. Eu penso que, conhecendo a nossa fé, nós entenderemos melhor aquilo que o texto do evangelho nos diz. Queridos irmãos e irmãs, e a segunda leitura é tão bonita, eu estava ouvindo, e enquanto eu ouvia, eu pensava que cuidado de Paulo, quando Paulo ele escrevia, ele disse assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria é minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Que palavra linda. Então eu gostaria de começar continuar a reflexão dizendo assim para vocês, digo com todo carinho, com as mesmas palavras de Paulo: meus amados e queridos irmãos, nós estamos em um mundo, talvez assim, um mundo tão agitado, tão corrido, muitas vezes de tanta falsidade, que parece que quando nós somos tratados com respeito, com carinho, às vezes com palavras doces, parece que a gente até desconfia, né? Ah, o que será que está querendo em troca? Ah, o que será que ele está procurando? Mas, puxa, que bom quando a gente é tratado com carinho, com respeito. Um casal, quando eles se tratam bem, com docilidade. Que lindo, que lindo, que lindo, que palavras bonitas. Nos casamentos eu costumo dizer assim, no momento do namoro, é muito interessante o relacionamento dos namorados. Meu gatinho, meu leãozinho, meu amor. E aí, nossa, é bonito. Infelizmente o tempo vai passando, os bichos vão crescendo, né? Depois do casamento não fica mais gatinho, leãozinho, cavalo, jegue, elefante, baleia, leão, e aí os bichos vão crescendo e às vezes parece que a gente vai perdendo aquele carinho, aquele respeito, aquele cuidado. E quando eu lembro dos meus pais, sempre quando chega no dia do aniversário do casamento deles, dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal, minha casa ela fica muito florida, porque o meu pai até hoje, depois de quase 50 anos de casamento, ele vai lá na floricultura, compra várias flores e colocar em casa. O amor nunca é retrógrado. O cuidado, o carinho, as palavras doces, elas nunca são ultrapassadas e elas nunca deixam de ter valor. Coisas que muitas vezes o argumento não consegue. Um gesto de carinho, um gesto afável, consegue amolecer, consegue quebrar um coração de pedra. Então, que palavras lindas, que palavras lindas. Meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa. E aí ele faz um pedido: permanecei firmes no Senhor. Então deixa o padre dizer para vocês, uma pessoa que por acaso estivesse conhecendo a fé cristã, a fé católica agora, e perguntasse um resumo da nossa fé. O que nós acreditamos? Como que nós pensamos? Então o padre começaria dizendo assim: Deus, durante a história, ele foi se revelando ao ser humano. Imagine aqui uma grande peça teatral. Claro, não estou dizendo que Deus é teatro, nem a revelação é um teatro, mas imagina uma peça teatral, imagina um espetáculo, imagina um show musical. A cortina, ela vai abaixando, ou melhor, a cortina ela vai subindo, 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 e aí você vai vendo aqueles ali que vão fazer parte do espetáculo, a cortina vai subindo, 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 até que chega uma hora a cortina subiu toda e você consegue ver tudo. Então a história da humanidade é isso, Deus ele vai se revelando, revelando, revelando. Como que ele começa a se revelar? Pela natureza. Quando havia Adão e Eva, a revelação de Deus ainda era muito simples, as pessoas não tinham muitos conhecimentos, não tinha catequista. E aí chegou um determinado momento, Deus ele quis escolher um povo. E aí ele começa, a primeira leitura diz isso, ele escolhe Abraão,
depois Isaac, depois Jacó. E ele quer mostrar que ele ama e cuida desse povo, e esse povo ficou escravo no Egito 400 anos. E aí ele escolhe Moisés, depois Josué. E aí o povo precisa ser organizado, ele escolhe os juízes, depois os reis, os profetas. Chegou um determinado momento da história que Deus falou assim: agora é o momento de puxar toda a cortina. Agora é o momento da revelação ela ser plena, completa e definitiva. E aí alguém poderia dizer assim: como que isso aconteceu? O que Deus fez? Aqui está o toque do cristianismo. O que vocês vão ver agora é o toque do cristianismo. Aqui é inegociável. Aqui, com todo respeito aos judeus, aos muçulmanos, a qualquer outra religião, aqui está o específico do cristianismo. Em uma frase: Deus se fez gente. Ah, padre, Deus enviou alguém para mostrá-lo para a humanidade? Não só isso. Em um determinado momento da humanidade, Deus ele pensou: as pessoas não me compreendem, as pessoas não me entendem, as pessoas continuam realizando coisas pensando que é em meu nome, mas não é em meu nome. O que eu faço? Abandono ou eu mesmo vou? E aí Deus disse: eu irei. Então aqui está o centro do cristianismo. Quem não entendeu isso não entendeu o cristianismo. Em um determinado momento da história, Deus ele pega e se faz gente. O Pai envia o Filho com a força, a sabedoria, os dons e o poder do Espírito Santo. O Filho se torna gente. E este milagre, este ato da nossa fé, este evento central da história da salvação se chama encarnação. Pessoas que até têm esse apelido, né, esse sobrenome, encarnação. O que significa encarnação? Encarnação significa ganhar carne. Deus ganhou carne. Deus ganhou carne. Deus ganhou lábios. Às vezes no Brasil tem uma devoção chamada Divino Pai Eterno, e aí tem a imagem do Pai. Na nossa catequese a gente faz a imagem do Pai com barba e idoso, tudo. Tá bom, é uma representação, mas o Pai não tem rosto. O Pai não tem rosto. O Espírito Santo a gente desenha como uma pombinha ou fogo. Não, tá bom, ajuda, é simbólico, mas o Espírito Santo não tem rosto. E aí chegou um momento, Deus ele disse assim: eu vou, e o Filho veio. E o Filho, que é Deus, que é 100% Deus, ele se tornou 100% humano. E ele recebeu um nome. O nome que ele recebeu foi Jesus. Padre Daniel, aqui nós temos duas coisas. Uma que eu sou e outra que eu passei a ser durante a minha vida. Jesus é o que ele é uma pessoa. E Cristo é aquilo que ele demonstrou a ser depois que ele ressuscitou. Jesus é o nome de uma pessoa humana. Cristo é aquilo que ele realizou, aquilo que ele demonstrou ser, que é o Salvador. Mas em outras palavras, Jesus durante a sua vida, quem via Jesus pensava que era um ser humano como os outros. A maioria das pessoas. Esse é um carpinteiro, é um grande sábio, e ele realizava milagres, e as pessoas diziam: possivelmente ele é Deus. Mas chegou um momento, uma semana antes dele morrer, Jesus ele tomou uma firme e uma decisão extraordinária. E aqui está o evangelho de hoje, depois desta introdução. A introdução é: aos poucos Deus foi se revelando, até que chegou um momento ele se revelou totalmente, ou seja, ele se fez gente. Jesus é Deus que se fez gente. E aí chegou um determinado momento da sua vida, uma semana antes da sua morte, Jesus disse assim: para que os apóstolos sejam fortalecidos no momento da cruz, eu vou dar a eles uma antecipação para eles verem aqui na terra aquilo que eu sou no céu. O que é a transfiguração? Aquilo que já havia sido tirado, que era o véu da revelação, e Deus mostrou aqui na terra que Ele era Deus que estava no nosso meio. Em um determinado momento na terra, Jesus quis mostrar como que Ele, como Filho, era durante toda a eternidade antes dele se tornar gente, e como que Ele seria depois que Ele voltou ao céu. Então, em um determinado momento, Jesus, ele apareceu a 3 apóstolos no alto da montanha, como ele seria no céu. Possivelmente eles quase se desmaiaram. E aí o texto diz que a brancura de Jesus, o rosto de Jesus,
A maneira que Jesus estava era tão branco, a roupa de Jesus era tão branca que nem a melhor lavadeira do mundo, nem os melhores produtos de limpeza, nada no mundo conseguiria fazer aquilo. E aí uma pergunta é, no último domingo, quem participou da missa deve se lembrar, qual foi o evangelho do último domingo? No evangelho do último domingo, nós vimos as 3 tentações de Jesus no deserto. Então, um domingo nós vimos as tentações. Outro domingo, Jesus mostra na terra como que ele seria no céu. Qual que é a ligação entre essas duas coisas? Aqui está a primeira lição, uma lição muito prática para a nossa vida. Aqui está a primeira lição. As tentações virão. E as tentações, normalmente elas são 3. Primeira tentação é na ordem física, biológica, comida, bebida, pornografia, sexualidade. Primeira tentação ela é na ordem biológica. Segunda tentação ela é na ordem do poder, dinheiro, status, título, chefe, líder, ser maior do que os outros. E às vezes tem pessoas que têm, eu vejo muitas vezes um jogador de futebol, o jogador ele é estrela a vida toda, quando ele termina a profissão ele fica doente, porque para de ser idolatrado. Então a segunda tentação é essa, a tentação do poder. E a terceira é do ego. Querer ser bem-quisto, querer ser só elogiado, querer que todo mundo goste de nós. Então essas tentações virão na nossa vida. O evangelho do último domingo mostrou isso. Agora esse evangelho deste domingo, e aqui também é outro ponto central, esta é uma grande lição. Santa Teresa d'Ávila conseguiu expressar em uma frase. O evangelho deste domingo nos mostra esta grande verdade. Tudo passa. Tudo passa. Padre, eu tenho um cancro. Dói. Meu querido irmão, minha querida irmã, persevere na fé, porque vai passar. Padre, eu tenho uma dor, uma tristeza, e talvez a maior dor, a maior tristeza que nós podemos ter na terra, eu acho que são 2. Uma é o luto de perder alguém que nós amamos, a outra é a traição, ser traído ou ser renegado, ser abandonado por alguém que nós amamos. Essas dores doem muito, a dor do luto dói muito, a dor da traição dói muito. E aqui é a palavra de Jesus. Querido irmão, querida irmã, vai passar. Vai passar. Vai passar por quê? Porque tudo isso é meio, porque o fim é a transfiguração. O fim é a ressurreição. E se nós não acreditamos nisso, com palavras muito simples, nós estamos perdendo tempo. A nossa fé é apenas uma teoria, é apenas um jogo de palavras. Padre, quando eu estou sofrendo, o que eu preciso lembrar a mim mesmo? Lembrar da transfiguração. Tudo isso vai passar. E aqui vem o outro lado da história que talvez possa até causar uma certa dor a cada um de nós. E quando nós também estivermos muito alegres, muito felizes, quando as coisas forem muito bem, tiver dinheiro, tiver saúde, tiver poder, tiver status, quando tudo for muito bem, e nós teremos esses momentos, seja humilde, e aqui não é ser pessimista, porque este momento também vai passar. Às vezes quando as coisas dão muito certo na minha vida, Deus começa a me agradar muito, começa a dar muitas coisas que eu quero, começa a ir muito bem, aí eu já respiro fundo e eu digo assim, se prepara que a paulada vai ser grande. Se prepara que daqui a pouco vem. E vem mesmo. Mas por que se Deus nos ama? Para Ele nos mostrar que aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele sonha para nós, que o nosso futuro e a nossa eternidade não é aqui, mas é com Ele no céu. Então Jesus, em um determinado momento, Ele pega e Ele tira ainda mais aquela venda, aquele véu, e Ele mostra para os apóstolos do jeito que Ele seria no céu. Padre, nós podemos participar da transfiguração? Nós podemos ver Jesus aqui na terra como Ele é no céu? E aí eu digo a vocês, do jeito que os apóstolos viram, sem véu nenhum, será muito difícil. Ontem eu dizia isso para um grupo que participou de um dia de espiritualidade com o Padre Incaó, e eu repito novamente, mas para nós que somos católicos, para nós que acreditamos em Deus, existe um momento que é a transfiguração no nosso meio. E sabe qual que é esse momento? E aqui é o centro, para nós o centro intelectual da nossa fé é Deus se fez gente. Para nós, o centro litúrgico, pastoral e prático da nossa fé é
a salvação que Jesus realizou por nós na cruz, ela se torna presente e atual todas as vezes que nós participamos da missa. Por isso, quando nós vamos receber a Eucaristia, quando nós temos a missa, no momento da missa, acontece novamente a transfiguração. No começo da missa, nós tivemos uma procissão muito bonita. As jovens aqui, muito bem comportadas, em silêncio, concentradas. As jovens aqui participaram, os leitores, os nossos acólitos, participaram, vieram, muito bonito. E a cruz na frente. E aí eu vinha e acompanhava esta procissão e eu pensava assim, será que não seria muito mais fácil? Pega esse corredor aqui, já entra aqui, ou já entra ali, já fica todo mundo sentado, o padre entra rapidinho e já começa a missa. Era muito mais rápido. Já fica todo mundo sentado, o padre já entra aqui, toca o sino em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E pá. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, eu gosto da missa tal. Aí eu falei, opa, vamos descobrir por quê. Porque a missa tal era 18 minutos. Então, Aí a pergunta será que vai crescer na fé? Então eu vinha pensando, por que nós fazemos toda essa procissão? Criança, jovem. Agora já estão mais tranquilos um pouco, mas tem muitos que o pai tinha que trazer a marra. A mãe, vai, não vou, vai. Se não vai, não tem férias depois, eu não te dou um telefone novo. Então tá bom, então eu vou. Mas agora, olha, devoção com carinho, por quê? Só tem uma explicação, por que tudo isso? Porque para Deus o melhor. Para Deus o melhor, é isso. Para Deus o melhor. O coro não é um monte de gente que chega 15 minutos antes da missa. Pega você, você faz isso, vamos cantar. Não, durante a semana eles saem da casa, terminam o trabalho e vêm para cá ensaiar quarta-feira à noite. Para quê? Porque para Deus o melhor. E aí, durante a procissão de entrada, o padre pegou o turíbulo e um monte de fumaça e pegou andando com o turíbulo em volta do altar. E eu pensava assim, quando eu era criança, eu não gostava muito de ir na missa, porque eu falava para minha mãe, mãe, até que eu vou na missa, mas aquela missa com fumaça eu não gosto. A missa com fumaça era a missa que tinha um incenso, eu não gosto do cheiro. Ela foi explicando, filho, mas é importante, é bom. Por que a gente passa o incenso em volta do altar? Porque agora esse altar, ele está praticamente sem nada. Daqui a pouco vai vir ao encontro do padre o pão e o vinho. O que é o pão e o vinho? É fruto do trabalho humano. Vocês colocam ali no cesto a doação de vocês. A igreja não pede quantia, cada um sabe do seu coração. Não é o governo, nem o presidente, nem nenhuma ONG que mantém a igreja. Quem mantém a igreja são os católicos. Vocês vão colocar doação, a gente vai comprar a hóstia, vai comprar o vinho, e depois o trabalho de vocês vai ser apresentado ao padre no ofertório. É sempre uma família, alguns jovens trazem, o padre recebe, e aí depois o padre vai fazer uma oração, e o fruto do trabalho humano vai se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu fico feliz que vocês estão prestando atenção no padre. O centro da nossa fé é a Eucaristia. A transfiguração nos dias de hoje é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O Jesus que está no céu, ele se faz presente aqui na terra, com gosto de pão, com cheiro de pão, mais ou menos com aspecto de pão, mas 100% divino e 100% homem do jeito que ele está lá no céu. Então o que Deus pede a cada um de nós é que nós o amemos, que nós tenhamos prazer e alegria em estar na presença dele. O Evangelho de hoje nos fala sobre a transfiguração, e o padre encerra dizendo assim, quando vocês vierem à missa, e São Pedro lhe diz assim a Jesus, Senhor, como é bom estarmos aqui. Quando vocês vierem na missa, o padre diz isso como amigo, como pastor, quando vocês vierem à missa, e aqui uma das coisas que me alegra muito na nossa comunidade, eu não vejo pessoas no telemóvel, não vejo pessoas conversando, às vezes tem missa onde a pessoa fica, criança comendo salgadinho, gente dançando e conversando. Não, quando vocês vierem na missa, o nome missa significa isso, ação de graças.
Quando nós vamos à missa, nós dizemos assim: Senhor, Tu me destes um corpo, me destes horas, me destes dons, me destes dinheiro. Aqui eu estou devolvendo um pouco para o Senhor daquilo que eu tenho de mais precioso. E hoje, cada vez mais, uma das coisas que nós temos de mais preciosas na nossa vida é o tempo. Então, quando nós começamos o domingo, nós dizemos assim: o domingo ele não é meu, o domingo é de Deus. E aí Deus ele é tão bom que Ele fala: não precisa me dar 24 horas não, me dê só 1h15, eu já estou satisfeito. E aí nós participamos da missa. Então que durante a semana nós tenhamos esse desejo no nosso coração: eu preciso ir à missa. Eu preciso ir à missa. Permita, o padre já está encerrando, mais uma vez eu ouvi uma frase da minha mãe que eu gostei muito. Ela disse assim: semana sem missa, semana sem graça. Semana sem missa, semana sem graça. E eu disse assim: mas por quê? Ela falou: filho, porque parece que se a gente não vai na missa de domingo, está faltando alguma coisa. Está faltando, sabe? Parece que você sai assim meio... Acho que é igual mulher, né? Mulher quando sai sem bolsa, parece que o homem também tem as suas coisas. Hoje em dia, se a gente sai sem telemóvel, não é? Parece que não tem alguma coisa que está faltando. Então, semana sem missa, semana sem graça. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Ame a Eucaristia. Às vezes tem católicos que dizem assim: eu decepcionei-me com um padre e não vou mais à igreja. Se algum dia alguém se decepcionar comigo, conversa com o padre, mas deixa de ser meu amigo, mas não abandone a igreja, a culpa não é de Deus. Você está abandonando o maior e mais importante pilar da sua vida. Não gosto do Papa, não vou na missa. Não gosta do Papa, não põe uma foto dele na sua casa. Reza por ele, mas fica na missa. Fica na igreja. Uma das maiores alegrias, mais uma que eu tenho é, cada vez mais pessoas da comunidade me procuram e dizem assim: padre, eu preciso batizar o meu neto. Padre, eu preciso resolver a minha situação, que eu estou numa segunda união matrimonial. Padre, eu preciso fazer o crisma. Esse ano, na nossa comunidade, com a graça de Deus, nós teremos cerca de 35 crismas. 12 deles adultos. Porque chega um determinado momento da nossa vida, nós vamos percebendo aquilo que realmente é referência, aquilo que realmente é sério. Então, chega um momento que nós vamos dizer assim a nós mesmos: eu quero levar a minha fé a sério. Nós temos vocações diferentes. Um dia eu disse assim a Jesus: Jesus, a minha vida ela não me pertence mais, a minha vida é sua. Minha vida é sua. E aí, em proporções diferentes, mas que todos nós possamos dizer a Deus: a minha maior referência, a minha maior alegria, o centro da minha vida é Deus. E nos momentos de dores, de decepção, nos momentos de dificuldade, e eles virão, nesses momentos você lembra: isso não é o fim, tudo passa, o fim é a transfiguração. Deus me criou para a eternidade, Deus me criou para o céu. Aqui é apenas um momento, aqui é apenas uma fase, aqui é apenas um jeito que Deus criou para eu me purificar e ser digno de tanta glória que me aguarda. E aí São Paulo ele diz assim: coisas que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, boca alguma jamais conseguiu expressar. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. Jamais esqueça disso. Isso que o Evangelho narrou hoje, que eles viram Jesus na glória, um dia nós também o veremos. E aqui na terra, de forma parcial, isso acontece em cada Santa Missa. Por isso, jamais deixe a missa. Faça o que for possível para que todos nós possamos comungar e receber Jesus na Eucaristia. Quem tem Deus, tem tudo.